Espírito Santo, entra neste lar, onde a jornada está mais difícil do que o começo, mas há esperança. Pare tudo por alguns segundos e responda com verdade. Você ainda está caminhando, ou apenas suportando os dias? Existe uma diferença profunda entre avançar com propósito e continuar por obrigação. Muitos começaram essa jornada com esperança, planos e convicções claras, mas hoje seguem apenas porque parar parece impossível. O peso não está só nas circunstâncias, está dentro do lar, no silêncio acumulado, nas responsabilidades que não diminuem, na sensação de que o esforço aumentou enquanto o ânimo foi ficando para trás. Este vídeo não é para quem está no início do caminho, é para quem chegou ao ponto em que continuar exige mais força do que começar exigiu. A própria Escritura revela essa tensão com precisão cirúrgica quando afirma: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Essa palavra não romantiza o processo, ela expõe a realidade. O meio da jornada testa, desgasta e revela. Se o seu lar se tornou o lugar onde o cansaço mais aparece, se a fé ainda existe, mas já não vem acompanhada de leveza, permaneça até o final. A oração que você está prestes a ouvir não ignora a dureza do caminho. Ela entra exatamente onde a jornada ficou mais pesada do que o começo. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que este lar chegou a um ponto da caminhada onde avançar exige mais do que coragem humana. Aqui não há descuido, não há abandono, há desgaste. Há pessoas que começaram com esperança clara, mas hoje sustentam a casa com forças que já não aparecem. Tu conheces cada detalhe desta jornada, os dias em que o sorriso foi mantido apenas para não preocupar, as noites em que o silêncio foi a única forma de continuar. Entra neste lar não como visitante distante, mas como aquele que vê o que ninguém vê e toca o que ninguém alcança. Reorganiza o interior desta casa, porque quando a jornada pesa mais que o começo, o coração precisa ser sustentado de dentro para fora. Espírito Santo, este lar não perdeu o caminho, apenas chegou a um trecho onde a resistência se tornou diária. Há uma fadiga que não vem do trabalho, mas da repetição de lutas sem resposta imediata. Pessoas aqui aprenderam a continuar mesmo sem entender, a cuidar mesmo cansadas, a decidir mesmo inseguras. O problema não é a falta de fé, é o acúmulo de peso. Entra agora trazendo firmeza emocional, clareza mental e sustentação interior. Remove a sensação de que tudo depende apenas do esforço humano. Estabelece novamente a certeza de que esta casa não está caminhando sozinha, mesmo quando o percurso parece longo demais. Espírito Santo, confronta com autoridade o esgotamento silencioso que se instalou neste ambiente. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico, porque nasce da alma pressionada por responsabilidades contínuas. Toca cada morador deste lar, especialmente aqueles que carregam mais do que mostram. Quebra a ideia de que parar é fracassar e ensina que continuar sem se perder por dentro é sabedoria. Realinha emoções, fortalece a estrutura interior e devolve equilíbrio àqueles que estão funcionando no limite. Que este lar não seja governado pelo desgaste, mas sustentado por uma força que não se esgota. Espírito Santo, entra onde a esperança não desapareceu, mas ficou abafada pela rotina pesada. Há expectativas que precisaram ser ajustadas, sonhos que ficaram em espera e decisões que foram tomadas apenas para sobreviver ao dia seguinte. Visita este lar com direção clara, não para apagar a realidade, mas para reorganizá-la. Remove a confusão emocional que impede o descanso interior. Estabelece discernimento para lidar com o presente sem medo do futuro. Que cada pessoa desta casa volte a perceber sentido no caminho,
mesmo quando o avanço parece lento. Espírito Santo, restaura a força interior deste lar que aprendeu a suportar mais do que imaginava. Aqui existem pessoas que se tornaram fortes por necessidade, não por escolha. Elas não reclamam, mas sentem. Não desistem, mas se desgastam. Entra agora trazendo sustentação que não depende de circunstâncias favoráveis. Reforça o interior de cada morador, para que o peso da jornada não transforme perseverança em endurecimento. Que a firmeza seja acompanhada de sensibilidade e que a constância não roube a paz. Espírito Santo, estabelece proteção emocional sobre este lar, onde o acúmulo de pressões tentou normalizar a sobrecarga. Há decisões sendo tomadas sob tensão, conversas sendo evitadas por exaustão e sentimentos sendo engolidos para manter a ordem. Entra com sabedoria e equilíbrio. Restaura a capacidade de dialogar sem conflito e de conviver sem desgaste constante. Que este lar volte a ser um espaço de segurança interior, onde o peso do mundo não domine o ambiente doméstico. Espírito Santo, fortalece este lar para que a dificuldade do percurso não defina sua identidade. A jornada ficou pesada, mas não significa que esteja errada. Sustenta cada passo dado até aqui e remove a culpa de não estar vivendo o que foi imaginado no início. Ensina que maturidade também nasce quando o caminho exige mais estrutura do que emoção. Que este lar aprenda a atravessar esta fase sem se fragmentar internamente, permanecendo firme, íntegro e alinhado. Espírito Santo, assume o controle desta casa, onde continuar virou um ato diário de resistência. Que o peso da caminhada não roube a clareza, que o cansaço não governe decisões e que a exaustão não silencie a fé. Reestrutura este lar por dentro. Fortalece suas bases emocionais e sustenta cada pessoa que ainda segue, mesmo cansada. Que a jornada, ainda que difícil, seja atravessada com equilíbrio, firmeza e direção clara sob a tua condução. Espírito Santo, entra neste lar onde a constância substituiu o entusiasmo e a perseverança tomou o lugar da alegria inicial. Aqui vivem pessoas que não desistiram, mas aprenderam a seguir mesmo quando o ânimo não acompanha mais os passos. A rotina se tornou pesada, não por falta de propósito, mas pelo excesso de exigências acumuladas ao longo do tempo. Visita este ambiente onde o compromisso permaneceu firme, porém o fôlego interior começou a oscilar. Reorganiza as emoções, estabiliza os pensamentos e devolve firmeza àqueles que continuam mesmo sem sentir recompensa imediata. Espírito Santo, este lar precisa de sustentação interior para além do esforço humano. Há decisões sendo tomadas todos os dias sob pressão. Há responsabilidades que não diminuem e expectativas que precisam ser mantidas mesmo quando o coração pede pausa. Entra agora trazendo clareza, onde existe confusão mental e serenidade, onde há excesso de cobrança. Que cada morador volte a discernir o que realmente precisa ser carregado e o que já pode ser reorganizado. Retira o peso desnecessário que consome energia e enfraquece a convivência. Espírito Santo, confronta a sobrecarga emocional que foi sendo normalizada dentro desta casa. Há um cansaço que não é dito, um desgaste que não é compartilhado e uma sensação silenciosa de estar sempre devendo algo a alguém. Toca profundamente aqueles que se tornaram referência de força, mas que por dentro sentem o limite se aproximar. Estabelece equilíbrio para que o compromisso não se transforme em prisão interior. Que este lar volte a funcionar com ordem emocional, sem que ninguém precise se anular para manter a estrutura. Espírito Santo, entra onde a mente não encontra descanso, nem mesmo nos momentos de pausa. Pensamentos repetitivos, preocupações constantes e antecipações excessivas têm roubado a tranquilidade deste lar. Restaura a capacidade de viver o presente sem carregar o peso do que ainda não aconteceu.
Ajusta a percepção do tempo, trazendo calma às decisões e estabilidade às reações. Que cada pessoa volte a sentir segurança interior, mesmo diante de incertezas externas. Espírito Santo, fortalece os vínculos deste lar que foram afetados pelo acúmulo de responsabilidades. O excesso de tarefas reduziu conversas, encurtou diálogos e aumentou a distância emocional. Entra agora promovendo reconexão sincera entre os moradores. Restaura a sensibilidade, o respeito e a disposição para cuidar uns dos outros sem desgaste. Que este lar não seja apenas um espaço funcional, mas um ambiente de apoio, compreensão e cooperação. Espírito Santo, reorganiza este lar onde o senso de dever se tornou maior que o cuidado consigo mesmo. Há pessoas aqui que não sabem mais descansar sem culpa e não conseguem parar sem se sentirem improdutivas. Ensina o valor do equilíbrio, da pausa consciente e da preservação interior. Estabelece limites saudáveis para que o esforço não destrua a alegria de viver. Que cada morador aprenda a sustentar o lar sem se perder dentro dele. Espírito Santo, protege este lar contra a rigidez emocional que nasce do excesso de pressão. Quando tudo se torna obrigação, a sensibilidade começa a se fechar. Remove a dureza acumulada e restaura a flexibilidade interior necessária para lidar com falhas, atrasos e mudanças. Que este lar volte a experimentar leveza nas pequenas coisas e estabilidade mesmo nos dias difíceis. Espírito Santo, sustenta este lar onde a fidelidade ao caminho continua, mesmo sem garantias visíveis. Que a perseverança não seja confundida com resignação e que o compromisso não apague a esperança. Fortalece cada passo dado até aqui e prepara este ambiente para seguir adiante com mais equilíbrio, clareza e firmeza interior, mesmo quando o percurso ainda exige esforço constante. Espírito Santo, entra neste lar onde muitos aprenderam a carregar mais do que deveriam, sem jamais pedir ajuda. Aqui existem pessoas que se tornaram pilares por necessidade, sustentando outros enquanto suas próprias forças eram silenciosamente consumidas. Visita este ambiente onde a aparência de estabilidade esconde um esforço contínuo para não desmoronar. Toca cada coração que se acostumou a suportar em silêncio e devolve a certeza de que ninguém precisa atravessar esta jornada sozinho. Espírito Santo, observa aqueles que se sentem invisíveis, mesmo estando presentes todos os dias. Há tarefas realizadas sem reconhecimento, sacrifícios feitos sem retorno e sentimentos guardados para evitar conflitos. Entra agora trazendo validação interior, restaurando o valor pessoal de cada morador deste lar. Remove a sensação de inutilidade emocional e estabelece segurança para que cada pessoa volte a se sentir parte essencial desta casa, não apenas funcional, mas humana. Espírito Santo, restaura os vínculos afetados pelo excesso de responsabilidades individuais. Quando cada um carrega seu próprio peso sem compartilhar, a convivência se fragiliza. Introduz sensibilidade nas relações, fortalecendo a empatia e a disposição para ouvir sem julgamento. Que este lar reaprenda a dividir não apenas tarefas, mas também sentimentos, preocupações e expectativas. Estabelece um ambiente onde apoio mútuo seja prática diária, não exceção. Espírito Santo, confronta o medo de demonstrar fragilidade que se instalou neste lar. Há pessoas aqui que acreditam que mostrar cansaço é sinal de fraqueza e que pedir apoio pode desestabilizar a estrutura. Remove essa crença limitante e ensina que reconhecer limites é sinal de maturidade. Fortalece cada morador para que possa expressar suas necessidades com clareza e equilíbrio, sem culpa ou receio. Espírito Santo, reorganiza o interior deste lar onde o acúmulo de silêncios gerou distanciamento emocional.
Palavras não ditas se transformaram em barreiras invisíveis e a convivência passou a ser marcada por formalidade. Entra agora desfazendo essas barreiras, restaurando a fluidez da comunicação e a proximidade emocional. Que este lar volte a ser um espaço onde o diálogo constrói e não desgasta. Espírito Santo fortalece este lar para que a sobrecarga individual não comprometa a harmonia coletiva. Quando poucos carregam muito, o equilíbrio se rompe. Estabelece justiça emocional, redistribuindo responsabilidades de forma saudável. Que cada pessoa reconheça seu papel sem assumir pesos que não lhe pertencem. Restaura o senso de cooperação e pertencimento dentro desta casa. Espírito Santo sustenta este lar para que o desgaste acumulado não se transforme em frieza. Há corações aqui que continuam firmes, mas estão se fechando para proteger o que resta de energia emocional. Abre novamente espaços internos para a sensibilidade, sem que isso gere vulnerabilidade excessiva. Que a firmeza caminhe junto com a capacidade de sentir e cuidar. Espírito Santo, sela este lar com equilíbrio emocional renovado. Que cada morador aprenda a caminhar junto sem se anular e a apoiar sem se perder. Fortalece esta casa para que a jornada, ainda exigente, seja vivida com mais leveza, unidade e sustentação interior, mesmo quando o caminho permanece desafiador. Espírito Santo, entra neste lar, onde o silêncio começou a ocupar espaços que antes eram preenchidos por diálogo. Aqui não houve intenção de afastamento, mas o desgaste acumulado foi reduzindo as conversas ao essencial. Palavras passaram a ser medidas, sentimentos foram contidos e a convivência se tornou cautelosa. Visita este ambiente onde a comunicação foi enfraquecida pela exaustão e restabelece a liberdade de expressão com equilíbrio, respeito e maturidade emocional. Espírito Santo, observa este lar onde muitos conflitos não explodiram, mas ficaram guardados. Situações não resolvidas se transformaram em tensões sutis, perceptíveis no tom de voz, nos olhares e nas ausências. Entra agora com sabedoria para tratar o que foi adiado e trazer clareza onde houve confusão emocional. Remove a carga acumulada que pesa sobre a convivência e restabelece um ambiente onde resolver não seja motivo de medo, mas de amadurecimento. Espírito Santo, restaura a capacidade deste lar de conversar sem defesa e ouvir sem resistência. O cansaço fez com que cada palavra fosse interpretada como ameaça e cada discordância como ataque. Dissolve essa postura de proteção excessiva e introduz sensibilidade nos diálogos. Que cada morador volte a se sentir seguro para falar sem receio de gerar conflitos e para escutar sem antecipar respostas. Reorganiza a comunicação para que ela volte a construir e não a separar. Espírito Santo, entra onde a convivência foi sendo marcada por formalidade. A casa continua funcionando, mas a proximidade diminuiu. Atitudes automáticas substituíram gestos de cuidado e a rotina passou a dominar as relações. Restaura a intencionalidade nos vínculos, trazendo novamente atenção, consideração e presença real. Que este lar volte a ser um espaço onde as pessoas se reconhecem além das funções que exercem. Espírito Santo, confronta a rigidez emocional que se instalou como mecanismo de defesa. Quando o desgaste é prolongado, o coração se fecha para evitar mais dor. Remove essa dureza acumulada e ensina que é possível manter firmeza sem perder sensibilidade. Reequilibra emoções para que a proteção interior não se transforme em isolamento. Que este lar reencontre a leveza sem abrir mão da responsabilidade. Espírito Santo, reorganiza este lar onde a convivência se tornou silenciosa demais. O excesso de autocontrole gerou distância emocional e enfraqueceu a conexão entre os moradores. Introduz novamente espontaneidade, respeito e disposição para partilhar. Que os encontros dentro desta casa voltem a ser espaços de troca sincera, não apenas de coexistência.
Restaura o valor do convívio como fonte de fortalecimento mútuo. Espírito Santo, fortalece este lar para que diferenças não se transformem em barreiras. Cada pessoa aqui possui limites, histórias e pressões distintas. Ensina a lidar com essas diferenças com maturidade e equilíbrio. Estabelece compreensão onde houve julgamento e paciência onde houve impaciência. Que a diversidade de sentimentos seja acolhida sem gerar rupturas. Espírito Santo, sustenta este lar para que a comunicação restaurada se torne base de estabilidade emocional. Que o diálogo não seja episódico, mas constante. Consolida um ambiente onde falar, ouvir e ajustar sejam práticas naturais. Fortalece esta casa para que a jornada difícil não destrua a convivência, mas a transforme em um espaço mais consciente, maduro e alinhado para seguir adiante. Espírito Santo, entra neste lar onde a confiança precisou amadurecer longe dos resultados imediatos. Aqui a fé não se manifestou por entusiasmo, mas por permanência. Pessoas continuaram mesmo quando as respostas não chegaram no tempo esperado, mesmo quando a sensação de avanço foi substituída pela repetição. Visita este ambiente onde acreditar deixou de ser emoção e passou a ser decisão diária. Reorganiza o interior desta casa para que a espera não se transforme em desgaste e para que a continuidade não roube o sentido do caminho. Espírito Santo, sustenta aqueles que permaneceram firmes sem reconhecimento visível. Há esforços que não foram celebrados, escolhas que não receberam confirmação externa e sacrifícios que passaram despercebidos. Entra agora fortalecendo a convicção interior de cada morador, para que a ausência de retorno imediato não seja interpretada como fracasso. Estabelece segurança emocional para que este lar compreenda que constância também constrói resultados, mesmo quando o progresso não é evidente. Espírito Santo confronta o desânimo discreto que tenta se instalar quando a espera se prolonga. Não se trata de desistência, mas de cansaço acumulado por acreditar sem ver. Toca profundamente aqueles que mantiveram o compromisso mesmo quando a motivação oscilou. Renova a clareza de propósito e fortalece a visão interior para que este lar não perca a direção por causa da demora. Que a perseverança seja sustentada com equilíbrio e lucidez. Espírito Santo, entra onde a esperança foi mantida em silêncio para não decepcionar novamente. Há corações aqui que aprenderam a acreditar com cautela, protegendo-se de novas frustrações. Remove o medo de confiar novamente e restaura a capacidade de esperar sem rigidez. Ensina este lar a manter expectativas ajustadas sem perder a confiança no processo. Que a prudência não se transforme em bloqueio emocional. Espírito Santo, reorganiza este lar onde a fidelidade ao caminho exigiu renúncias internas. Houve escolhas difíceis, prioridades redefinidas e decisões tomadas sem garantias claras. Sustenta cada uma delas com firmeza interior. Remove o peso da comparação com outros percursos e estabelece paz com a própria trajetória. Que este lar compreenda que cada jornada possui seu ritmo e que permanecer alinhado é mais importante do que avançar rapidamente. Espírito Santo, fortalece este lar contra a sensação de estagnação. Quando o esforço é constante e os sinais de mudança são sutis, surge a impressão de estar parado. Dissolve essa percepção distorcida e restaura a consciência de crescimento silencioso. Que cada morador volte a perceber evolução interna, amadurecimento emocional e maior estabilidade, mesmo que os cenários externos ainda estejam em construção. Espírito Santo, entra onde a disciplina emocional manteve a casa de pé. Há pessoas aqui que aprenderam a controlar reações, ajustar expectativas e continuar funcionando mesmo em dias difíceis. Sustenta essa disciplina sem permitir que ela se transforme em endurecimento. Restaura a leveza interior,
para que a maturidade não elimine a sensibilidade. Que este lar permaneça firme sem perder a capacidade de sentir e cuidar. Espírito Santo, sela este lar com convicção renovada. Que a caminhada contínua não seja vista como peso, mas como evidência de estrutura interior fortalecida. Consolida a confiança construída ao longo do tempo e prepara este ambiente para seguir adiante com estabilidade, clareza e equilíbrio, mesmo que o caminho ainda exija paciência e constância. Espírito Santo, entra neste lar onde o tempo avançou mais rápido do que as respostas. Aqui existem pessoas que esperaram, ajustaram planos, reformularam sonhos e seguiram mesmo quando aquilo que era aguardado não se concretizou. A caminhada continuou, mas deixou marcas internas. Visita este ambiente onde a frustração tentou se disfarçar de maturidade e o silêncio se tornou uma forma de proteção. Reorganiza o interior desta casa para que o que não aconteceu não se transforme em peso permanente sobre o presente. Espírito Santo, confronta a sensação de atraso que se instalou neste lar. Há comparações silenciosas, questionamentos internos e a impressão de que a vida deveria estar em outro ponto. Remove essa medida injusta que corrói a paz interior. Restaura a percepção correta do tempo, ensinando que cada etapa cumprida teve propósito e que nenhum passo foi desperdiçado. Que este lar encontre segurança na própria trajetória, sem se definir por expectativas externas. Espírito Santo, entra onde decisões precisaram ser tomadas sem total clareza. Escolhas foram feitas para manter a estrutura, proteger pessoas e garantir continuidade. Algumas delas geraram dúvidas posteriores e pensamentos repetitivos sobre caminhos alternativos. Estabelece lucidez emocional para que este lar não fique preso ao "e-se". Fortalece a consciência de que o que foi feito foi sustentado com responsabilidade e intenção correta. Espírito Santo, restaura a visão de futuro deste lar. O desgaste do percurso fez com que muitos passassem a viver apenas resolvendo o presente, sem energia para projetar adiante. Reacende a capacidade de planejar sem ansiedade e de olhar para frente sem medo de frustração. Que este lar volte a enxergar possibilidades reais, não idealizadas, mas construídas com equilíbrio, discernimento e constância. Espírito Santo, entra onde a adaptação contínua gerou cansaço profundo. Ajustar expectativas, redefinir prioridades e recalcular rotas exige esforço interno constante. Sustenta aqueles que precisaram ser flexíveis mais vezes do que gostariam. Remove o esgotamento emocional causado por mudanças sucessivas e estabelece estabilidade interior para que este lar não viva em estado permanente de ajuste. Espírito Santo, protege este lar contra a rigidez que nasce da decepção prolongada. Quando sonhos são adiados, o coração tende a se fechar para evitar novas dores. Dissolve essa defesa excessiva e restaura a capacidade de confiar novamente com sabedoria. Que este lar encontre equilíbrio entre prudência e abertura, sem se tornar endurecido ou vulnerável demais. Espírito Santo, reorganiza este lar onde o passado tenta influenciar decisões atuais. Experiências difíceis criaram cautela excessiva e receio de avançar. Realinha a memória emocional para que ela sirva como aprendizado, não como bloqueio. Que cada pessoa desta casa consiga avançar com consciência, sem carregar o peso de erros antigos ou expectativas frustradas. Espírito Santo, sustenta este lar para que o futuro não seja construído a partir do medo, mas da maturidade adquirida. Que tudo o que foi vivido até aqui fortaleça a estrutura emocional desta casa. Consolida equilíbrio, clareza e direção para que a jornada continue, não marcada pelo que faltou, mas sustentada pelo que foi aprendido ao longo do caminho. Espírito Santo, entra neste lar onde o corpo continua presente, mas o ânimo interior se encontra desgastado.
Aqui existem pessoas que seguem cumprindo tarefas, mantendo compromissos e sustentando responsabilidades, mesmo quando a energia emocional já foi consumida. O cansaço não se manifesta apenas fisicamente. Ele se espalha pelos pensamentos, pelas reações e pela forma de lidar com o dia a dia. Visita este ambiente onde a exaustão se tornou silenciosa e restaura o vigor interior que sustenta a continuidade sem perda de equilíbrio. Espírito Santo toca aqueles que acordam cansados mesmo após descanso. Há uma fadiga que não se resolve com pausa, porque nasce da pressão constante e da ausência de alívio emocional. Entra agora reorganizando o interior de cada morador, trazendo tranquilidade à mente e estabilidade às emoções. Dissolve a sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre correndo sem chegar. Que este lar volte a experimentar presença real no cotidiano, sem a urgência que consome forças internas. Espírito Santo restaura a relação deste lar com o descanso. Muitos aqui aprenderam a funcionar no limite, acreditando que parar significa perder controle. Remove essa crença que gera sobrecarga contínua. Ensina o valor da pausa consciente, do silêncio restaurador e do tempo equilibrado. Que o descanso deixe de ser motivo de culpa e se torne parte da sustentação emocional desta casa. Espírito Santo, entra onde a exaustão afetou a forma de reagir. Pequenas situações passaram a gerar irritação, impaciência e afastamento. Realinha emoções para que o desgaste não determine o comportamento. Restaura a capacidade de responder com equilíbrio, mesmo em dias difíceis. Que este lar volte a experimentar serenidade nas interações, sem que o cansaço dite o tom das relações. Espírito Santo, fortalece este lar contra o esgotamento acumulado que ameaça a sensibilidade. Quando a energia diminui, o coração tende a se fechar. Dissolve essa rigidez defensiva e restaura a leveza interior. Que cada morador consiga cuidar de si sem abandonar responsabilidades, mantendo sensibilidade sem se tornar vulnerável ao desgaste excessivo. Espírito Santo, reorganiza este lar onde o ritmo acelerado se tornou padrão. A rotina perdeu pausas naturais e o tempo passou a ser vivido em função de exigências constantes. Estabelece um novo ritmo, mais saudável e sustentável. Que este lar aprenda a viver com constância sem urgência e com compromisso sem exaustão. Espírito Santo, sustenta este lar para que o cansaço não se transforme em desânimo permanente. Renova a disposição interior para enfrentar o dia a dia com equilíbrio emocional. Que a força não venha apenas da obrigação, mas de uma estrutura interna fortalecida e estável. Espírito Santo, sela este lar com renovação interior contínua. Que cada pessoa encontre vigor emocional para seguir adiante sem se perder. Consolida equilíbrio, serenidade e estabilidade para que a jornada difícil não consuma o que ainda sustenta este lar por dentro. Espírito Santo, entra neste lar, onde a paciência foi testada além do esperado. Aqui vivem pessoas que precisaram aprender a esperar sem garantia, a suportar sem previsão de alívio e a manter equilíbrio, mesmo quando tudo parecia prolongado demais. A jornada exigiu autocontrole constante, silêncio estratégico e maturidade emocional contínua. Visita este ambiente onde a espera deixou marcas internas e restaura a firmeza necessária para continuar sem endurecer o coração. Espírito Santo, confronta a tensão acumulada que nasce quando situações se estendem por tempo indefinido. Há um desgaste invisível em sustentar o mesmo desafio por longos períodos sem mudança clara. Dissolve a pressão interna que gera impaciência contida e inquietação silenciosa. Estabelece estabilidade emocional para que este lar não seja governado pela ansiedade nem pela irritação acumulada. Que a calma volte a ocupar o espaço interior de cada morador. Espírito Santo,
Entra onde o autocontrole se tornou excessivo. Muitos aqui aprenderam a conter emoções para evitar conflitos, mas esse controle constante começou a gerar sobrecarga interna. Reorganiza o equilíbrio emocional para que a disciplina não se transforme em rigidez. Ensina Estelar a administrar sentimentos com maturidade, sem reprimi-los nem permitir que dominem as relações. Que o controle seja saudável e não opressor. Espírito Santo, fortalece Estelar contra a amargura que tenta se instalar quando a espera se prolonga. Situações repetidas, respostas adiadas e promessas não concretizadas podem corroer a sensibilidade. Remove qualquer raiz de ressentimento que esteja se formando e restaura a capacidade de lidar com o processo sem perder a lucidez. Que Estelar atravesse a espera com dignidade interior e consciência emocional. Espírito Santo, reorganiza a postura interna de Estelar diante das dificuldades constantes. Ensina a diferenciar aquilo que precisa ser enfrentado daquilo que pode ser ajustado. Estabelece discernimento para agir com sabedoria, sem reações impulsivas nem desistências silenciosas. Que cada pessoa desta casa saiba quando avançar, quando aguardar e quando reorganizar sem desgaste desnecessário. Espírito Santo, entra onde a convivência foi impactada pela pressão prolongada. A paciência exigida externamente começou a faltar internamente. Restaura a tolerância, a compreensão e a empatia entre os moradores. Que Estelar não se torne um espaço de tensão contida, mas um ambiente de apoio mútuo durante o processo. Reequilibra as relações para que o peso da espera não gere afastamento. Espírito Santo, sustenta Estelar para que a resistência emocional não se transforme em endurecimento. Há uma linha sutil entre firmeza e frieza. Realinha sentimentos para que a força interior caminhe junto com sensibilidade. Que Estelar mantenha a estrutura emocional sem perder a capacidade de sentir, cuidar e acolher. Espírito Santo, sela Estelar com paciência fortalecida e equilíbrio restaurado. Que a espera não desgaste a identidade desta casa, nem comprometa seus vínculos. Consolida a maturidade emocional, constância interior e estabilidade, para que a jornada ainda exigente seja atravessada com consciência, firmeza e serenidade contínua. Espírito Santo, entra neste lar onde decisões continuam sendo tomadas, mesmo sem total segurança. Aqui existem escolhas que não puderam esperar condições ideais, caminhos que precisaram ser definidos sob pressão e responsabilidades que exigiram posicionamento imediato. A ausência de garantias trouxe tensão interior, e o medo de errar passou a acompanhar cada passo. Visita este ambiente onde a incerteza se tornou constante e estabelece clareza para que o receio não governe as decisões. Espírito Santo, confronta a confusão mental que surge quando muitas possibilidades se apresentam ao mesmo tempo. Pensamentos excessivos, cenários imaginados e análises repetidas desgastam a estabilidade emocional deste lar. Dissolve o excesso de ruído interior e organiza a mente de cada morador. Estabelece discernimento para que escolhas sejam feitas com consciência e equilíbrio, sem precipitação nem paralisia causada pelo medo. Espírito Santo, entra onde o peso da responsabilidade gera insegurança silenciosa. Há pessoas aqui que se sentem responsáveis pelo bem-estar de outros e carregam o temor de tomar decisões erradas. Restaura a confiança interior para que o senso de dever não se transforme em angústia permanente. Ensina a assumir responsabilidades com maturidade, sem permitir que elas sufoquem a paz interior. Espírito Santo, reorganiza este lar onde decisões passadas ainda geram questionamentos internos. Há pensamentos recorrentes sobre escolhas feitas e caminhos não seguidos. Realinha a memória emocional para que o passado não enfraqueça o presente. Estabelece paz,
com o que já foi decidido, e clareza para avançar sem culpa ou arrependimento paralisante. Espírito Santo, entra onde o medo de errar começou a atrasar movimentos importantes. A insegurança gerou hesitação e excesso de cautela. Dissolve esse bloqueio emocional e restaura a coragem consciente para avançar com prudência, mas sem estagnação. Que este lar volte a agir com equilíbrio, confiando na sabedoria construída ao longo da jornada. Espírito Santo, fortalece este lar contra impulsos precipitados que surgem como fuga da incerteza. Quando o medo se prolonga, decisões apressadas parecem alívio momentâneo. Estabelece autocontrole e lucidez para que cada passo seja pensado com clareza. Que este lar encontre estabilidade entre agir com coragem e refletir com responsabilidade. Espírito Santo, reorganiza este lar para que escolhas sejam alinhadas com equilíbrio emocional. Ensina a ouvir a consciência interior sem ruídos externos excessivos. Fortalece a capacidade de avaliar riscos com serenidade e de aceitar limites sem frustração. Que cada decisão tomada seja sustentada por clareza, não por ansiedade. Espírito Santo, sela este lar com segurança interior renovada. Que a jornada continue sendo guiada por discernimento, firmeza e estabilidade emocional. Consolida um ambiente onde decisões não sejam fonte de desgaste constante, mas passos conscientes em direção à continuidade da caminhada, mesmo quando o caminho permanece exigente. Espírito Santo, entra neste lar onde o amor precisou aprender a resistir em meio ao desgaste. Aqui não faltou sentimento, faltou fôlego. A convivência exigiu renúncia diária, adaptação constante e maturidade além do esperado. Relações foram colocadas à prova pela pressão do caminho, e o afeto precisou se expressar mais por atitudes do que por palavras. Visita este ambiente onde o cuidado permaneceu, mesmo quando o cansaço tentou silenciar os gestos simples que sustentam a união. Espírito Santo, observa este lar onde a rotina passou a ocupar o lugar da demonstração emocional. O compromisso se manteve firme, mas a espontaneidade foi ficando distante. Entra agora restaurando a sensibilidade entre os moradores, reacendendo a capacidade de perceber o outro além das funções que exerce. Que o vínculo não seja apenas sustentado por obrigação, mas fortalecido por atenção consciente e consideração genuína. Espírito Santo confronta a frieza que tenta se instalar como defesa contra o desgaste contínuo. Quando a pressão é constante, o coração se fecha para preservar energia. Remove essa barreira interior e restaura a disposição para cuidar sem medo de se esgotar. Ensina este lar a proteger-se sem se afastar, mantendo firmeza emocional sem perder a capacidade de demonstrar afeto. Espírito Santo, entra onde pequenos conflitos se acumularam por falta de espaço emocional para resolvê-los. Situações aparentemente simples ganharam peso devido ao cansaço acumulado. Restaura a paciência necessária para lidar com imperfeições e diferenças. Estabelece um ambiente onde ajustes possam ser feitos com respeito, sem que a tensão transforme diálogo em confronto. Espírito Santo, reorganiza este lar onde o amor foi provado mais pela permanência do que pela leveza. Sustenta aqueles que escolheram ficar, cuidar e continuar mesmo quando a jornada exigiu sacrifício emocional. Remove a sensação de solidão dentro da convivência e fortalece o senso de parceria verdadeira. Que ninguém aqui se sinta caminhando sozinho, mesmo estando acompanhado. Espírito Santo, fortalece este lar para que o desgaste não roube a ternura. Há gestos que deixaram de acontecer não por falta de sentimento, mas por excesso de pressão. Restaura a iniciativa de demonstrar cuidado, atenção e respeito no cotidiano. Que o amor volte a se expressar de forma prática, equilibrada e consciente.
Espírito Santo, entra onde o compromisso foi mantido à custa de esforço interior silencioso. Sustenta emocionalmente cada pessoa que precisou ser forte para não permitir rupturas. Reequilibra as forças internas para que a constância não gere esgotamento afetivo. Que este lar encontre renovação no cuidado mútuo, sem sobrecarga emocional. Espírito Santo, sela este lar com vínculos fortalecidos e afetos reorganizados. Que o amor que resistiu ao desgaste se torne base de estabilidade e amadurecimento. Consolida relações firmes, conscientes e sustentadas por respeito, sensibilidade e equilíbrio, para que a jornada continue sendo compartilhada com unidade e solidez interior. Espírito Santo, entra neste lar onde a esperança foi mantida de forma discreta, quase silenciosa, para não se expor a novas decepções. Aqui existem pessoas que continuaram acreditando sem anunciar, confiando sem demonstrar e esperando sem criar expectativas externas. A caminhada exigiu prudência emocional e a fé passou a ser exercida com reserva. Visita este ambiente onde a confiança não morreu, apenas se tornou cautelosa, e restaura a segurança interior para que acreditar novamente não seja visto como risco. Espírito Santo, confronta o medo de esperar que se instalou após frustrações repetidas. Há corações aqui que aprenderam a não criar expectativas para evitar dor, mas essa proteção acabou limitando a visão do futuro. Dissolve essa barreira emocional e reorganiza a capacidade de esperar com equilíbrio. Ensina este lar a confiar sem ingenuidade, mantendo lucidez sem endurecimento. Que a esperança volte a ocupar espaço interno sem gerar ansiedade. Espírito Santo, entra onde o silêncio se tornou estratégia de sobrevivência emocional. Muitos aqui preferiram guardar sentimentos para não desestabilizar a estrutura do lar. Restaura a liberdade interior para que a esperança não precise ser escondida. Estabelece um ambiente onde acreditar não seja motivo de vulnerabilidade, mas sinal de maturidade emocional. Que cada pessoa possa expressar seus anseios com segurança e respeito. Espírito Santo, reorganiza este lar onde a perseverança foi confundida com conformismo. Permanecer não significou desistir, mas aprender a lidar com o processo. Remove qualquer sentimento de resignação passiva e restaura a consciência de movimento interior. Que este lar compreenda que continuar firme também é uma forma ativa de construção, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Espírito Santo, fortalece este lar contra o desgaste causado pela expectativa prolongada. Quando o tempo passa e as respostas não chegam, a esperança pode enfraquecer silenciosamente. Sustenta cada morador para que a confiança não se transforme em cansaço emocional. Estabelece firmeza interior para atravessar a espera com dignidade, equilíbrio e clareza. Espírito Santo, entra onde a esperança foi reduzida ao mínimo necessário para continuar. Reacende a capacidade de olhar para frente sem medo excessivo. Restaura a visão de possibilidades reais, não idealizadas, mas sustentáveis. Que este lar volte a projetar o futuro com consciência, sem negar a realidade, mas sem ser dominado por ela. Espírito Santo, protege este lar contra a descrença silenciosa que se disfarça de maturidade. Quando a fé é reprimida, a vida se torna apenas funcional. Dissolve essa postura defensiva e restaura o sentido de expectativa saudável. Que a esperança volte a ser fonte de energia interior, não de frustração. Espírito Santo, sela este lar com confiança fortalecida e esperança reorganizada. Que acreditar novamente seja um ato consciente, firme e equilibrado. Consolida um ambiente onde a fé silenciosa se transforme em estabilidade interior e onde a jornada, ainda exigente, seja atravessada com convicção, serenidade e direção contínua. Espírito Santo,
Entra neste lar para consolidar tudo o que foi tratado ao longo desta caminhada espiritual. Nada do que foi alinhado aqui deve se perder com o retorno da rotina, com os ruídos externos ou com as pressões diárias. Há ajustes internos que começaram de forma silenciosa, percepções que se tornaram mais claras e decisões que passaram a ser vistas com maturidade. Sustenta este ambiente para que a transformação não seja momentânea, mas progressiva. Que cada morador consiga perceber mudanças sutis no modo de pensar, reagir e conduzir o dia a dia. Estabelece firmeza interior para que o equilíbrio conquistado não dependa de emoções passageiras, mas de uma estrutura sólida que permaneça mesmo quando os dias voltarem a ser exigentes. Espírito Santo, protege este lar contra recaídas emocionais que costumam surgir após momentos intensos de reflexão e oração. O desgaste antigo pode tentar retornar em forma de ansiedade, impaciência ou excesso de preocupação. Estabelece vigilância interior para que cada pessoa perceba esses sinais antes que se tornem dominantes. Reforça a consciência emocional e espiritual deste lar, ensinando a identificar limites, respeitar pausas e agir com discernimento. Que ninguém volte a carregar pesos antigos por hábito ou por medo de mudar. Sustenta a clareza necessária para preservar o que foi restaurado e fortalece a responsabilidade de cuidar da própria estabilidade interior. Espírito Santo, ensina este lar a caminhar com constância e não apenas com intensidade. Momentos profundos geram impacto, mas é a continuidade equilibrada que sustenta mudanças reais. Ajusta expectativas irreais e reorganiza prioridades que estavam desalinhadas. Fortalece a disciplina interior necessária para manter o equilíbrio nos dias comuns, quando não há emoção elevada nem situações extremas. Que este lar aprenda a viver com serenidade, valorizando pequenas atitudes, escolhas conscientes e decisões firmes. Estabelece uma base emocional estável para que a paz não dependa de circunstâncias favoráveis, mas de um interior organizado e fortalecido. Espírito Santo, entra agora nas decisões futuras que já começam a se apresentar neste lar. Há escolhas que ainda virão e caminhos que precisarão ser definidos. Que este ambiente não volte a agir sob pressão excessiva nem sob medo antecipado. Estabelece serenidade para avaliar cada passo com clareza e responsabilidade. Remove impulsos precipitados e excessos de cautela que paralisam. Que as decisões sejam tomadas com equilíbrio emocional, sem repetir padrões antigos de sobrecarga. Sustenta a segurança interior necessária para avançar com consciência, respeitando limites e preservando a estabilidade conquistada. Espírito Santo, fortalece os vínculos deste lar para que a caminhada continue sendo compartilhada. Que ninguém volte a se isolar por hábito ou a carregar tudo sozinho por senso exagerado de responsabilidade. Restaura a prática do apoio mútuo, do diálogo equilibrado e da cooperação consciente. Estabelece um ambiente onde pedir ajuda não seja sinal de fraqueza, mas de maturidade. Que este lar se mantenha unido, não apenas pela obrigação, mas pela escolha consciente de caminhar junto. Reorganiza as relações para que o cuidado seja constante e a convivência seja fonte de sustentação, não de desgaste. Espírito Santo, sela este lar com constância, clareza e firmeza interior. Que a jornada continue, não como um fardo, mas como um caminho sustentado por maturidade emocional e estabilidade espiritual. Consolida tudo o que foi tratado para que gere frutos contínuos, perceptíveis nas atitudes, nas palavras e nas decisões. Que este lar avance com equilíbrio, mesmo quando o percurso ainda exigir esforço. Sustenta cada morador para que viva com serenidade, consciência e responsabilidade.
mantendo a paz interior como base permanente para enfrentar os próximos desafios. Espírito Santo, entra neste lar para estabelecer uma nova consciência espiritual sobre tudo o que foi vivido até aqui. Não se trata apenas de superar uma fase difícil, mas de compreender o que essa fase construiu por dentro. A maturidade sendo formada, percepções sendo ajustadas e uma sensibilidade mais refinada para lidar com a realidade. Sustenta este ambiente para que a experiência da jornada difícil não seja esquecida quando os dias se tornarem mais estáveis. Que cada morador carregue consigo discernimento, equilíbrio e responsabilidade emocional, reconhecendo que crescer também significa aprender a viver com mais consciência e menos impulsividade. Espírito Santo, protege este lar contra o retorno automático de antigos padrões. Há comportamentos que foram criados como defesa, reações moldadas pelo cansaço e hábitos emocionais que não servem mais a esta nova fase. Revela com clareza aquilo que precisa ser deixado para trás. Fortalece a decisão de não repetir ciclos desgastantes apenas por familiaridade. Que este lar desenvolva a atenção constante ao próprio interior, percebendo quando atitudes antigas tentam reassumir o controle. Estabelece firmeza para romper com o que enfraquece e preservar apenas o que sustenta. Espírito Santo, ensina este lar a lidar com a tranquilidade sem desconfiança. Após longos períodos de tensão, o descanso pode parecer estranho e até gerar insegurança. Restaura a capacidade de viver momentos estáveis sem antecipar crises. Remove a vigilância excessiva que impede o relaxamento interior. Que cada pessoa desta casa aprenda a reconhecer paz como estado legítimo, não como intervalo temporário. Estabelece confiança para viver o presente com serenidade, sem a necessidade constante de se preparar para perdas ou dificuldades iminentes. Espírito Santo, entra onde a responsabilidade emocional precisa ser reorganizada. Há pessoas neste lar que assumiram funções além do necessário e carregaram pesos que não lhes pertenciam. Realinha limites com clareza e justiça. Ensina a diferenciar cuidado de sobrecarga, compromisso de autoanulação. Que cada morador aprenda a ocupar seu lugar com equilíbrio, sem controlar excessivamente nem se ausentar emocionalmente. Estabelece uma estrutura saudável onde todos participam, contribuem e se apoiam de forma consciente. Espírito Santo, fortalece este lar para lidar com o futuro sem repetir o desgaste do passado. Que as próximas etapas sejam vividas com planejamento, serenidade e maturidade emocional. Remove a pressa em resolver tudo de uma vez e a ansiedade por resultados imediatos. Estabelece ritmo saudável para avançar com constância. Que este lar aprenda a construir sem exaustão, a decidir sem medo e a caminhar sem perder o equilíbrio interior conquistado. Espírito Santo, sela este lar com consciência espiritual amadurecida. Que tudo o que foi atravessado gere estabilidade duradoura, relações mais saudáveis e decisões mais sábias. Consolida uma base interior firme, capaz de sustentar novos desafios sem retornar ao estado de desgaste. Que esta casa siga adiante com lucidez, serenidade e estrutura emocional fortalecida, vivendo cada etapa com responsabilidade, clareza e paz contínua. Espírito Santo, entra neste lar que chegou até aqui mesmo quando o caminho exigiu mais do que o esperado. Esta casa não parou, não abandonou, não recuou, apenas avançou com o que tinha. Há marcas do esforço contínuo, decisões difíceis e escolhas feitas para preservar o que era essencial. Visita este ambiente com autoridade restauradora e estabelece uma reorganização interior profunda, para que tudo o que foi sustentado até agora encontre novo equilíbrio e firmeza. Espírito Santo, recolhe cada peso emocional acumulado ao longo da jornada. Houve dias em que continuar foi a única opção,
e noites em que o silêncio foi a única companhia. Toca cada pessoa deste lar que precisou ser forte além do limite aparente. Remove o desgaste que não foi verbalizado e restaura a integridade interior que sustenta a continuidade sem perda de identidade. Espírito Santo, consolida tudo o que foi aprendido neste percurso difícil. Que nenhuma experiência seja desperdiçada e que cada etapa contribua para a maturidade emocional, clareza interior e estabilidade nas decisões. Organiza o interior desta casa para que o que foi vivido não gere rigidez, mas consciência, não gere medo, mas discernimento. Espírito Santo, estabelece um novo posicionamento interior neste lar. Que a jornada difícil não defina o futuro, mas fortaleça a estrutura necessária para os próximos passos. Ajusta expectativas, realinha prioridades e restaura a visão de continuidade com serenidade. Que este lar avance sem pressa, mas sem estagnação, com equilíbrio e direção clara. Espírito Santo, protege esta casa contra recaídas emocionais causadas pelo cansaço acumulado. Sustenta cada morador para que o desgaste não volte a dominar decisões, palavras ou atitudes. Reforça a base emocional deste lar para que a estabilidade conquistada seja preservada e aprofundada com o tempo. Espírito Santo, firma este lar como um espaço de sustentação interior, que aqui exista clareza para lidar com desafios, maturidade para atravessar processos e serenidade para viver cada etapa sem desespero. Consolida uma atmosfera de equilíbrio contínuo, onde a jornada segue, mas não oprime. Espírito Santo, prepara este lar para caminhar adiante com consciência renovada. Que tudo o que foi enfrentado até agora gere segurança interior e não temor. Estabelece firmeza emocional, lucidez nas escolhas e estabilidade nas relações, para que este ambiente permaneça estruturado mesmo diante de novos desafios. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego completamente este lar, esta jornada e cada pessoa que aqui habita. Que tudo o que foi alinhado permaneça firme, que o equilíbrio seja constante e que a caminhada continue sustentada por tua condução. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao concluir esta oração, o que foi liberado aqui não é apenas uma sequência de palavras, mas um realinhamento interior profundo. O peso que acompanhava esta jornada começa a perder força, a tensão acumulada encontra equilíbrio e o lar que caminhava sob esforço excessivo passa a ser sustentado com mais firmeza e clareza. Quando o Espírito Santo assume o centro, o caminho não desaparece, mas deixa de oprimir. A continuidade passa a ser vivida com mais estabilidade, discernimento e serenidade interior. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.